Olá, seja bem-vindo, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o psicólogo Daniel Sá e você está no Receitas Psi. Hoje vamos fazer o nosso segundo podcast. Pois é, você lembra do primeiro? Aquele lá, isso aí, ó. Vou lembrar você, o da Rose. A Rose fala um pouco da sua história como enfermeira e as dificuldades que enfrentou diante dessa grande doença que abalou o mundo. O link está aqui na nossa descrição. Só você clicar e você vai ter acesso ao nosso primeiro podcast. Dito isso, o tema de hoje é o filme Não Olhe Pra Cima. Será que você já assistiu? Eu já aviso desde então que vão rolar aqui alguns spoilers, hein? Então, se você não assistiu o filme, vá assistir esse filme e vem pra cá conversar um pouquinho com a gente, saber um pouco mais sobre o que rolou neste filme que está chamando a atenção de muita gente. Se você ainda não assistiu esse filme, ele está lá na Netflix. Infelizmente é uma exclusividade da Netflix, então tente assistir ele. Se não, embarca com a gente aqui, porque você vai gostar muito. Hoje nós temos aqui dois convidados especiais. Bora pro nosso podcast? Não Olhe Para Cima conta a história de Randall Mind, interpretado por Leonardo DiCaprio, e Kate Dibiasky, dois astrônomos que fazem uma descoberta surpreendente de um cometa orbitando dentro do sistema solar que está em rota de colisão direta com a Terra. Com a ajuda do doutor, interpretado por Rob Morgan, Kate e Randall embarcam em um tour pela mídia que os leva ao escritório da presidente Orlean e de seu filho Jason, com apenas 6 meses até o cometa fazer o impacto, gerenciar o ciclo de notícias de 24 horas e ganhar a atenção do público, obcecado pelas mídias sociais, antes que seja tarde demais. Se mostra chocantemente cômico. E para falarmos um pouco sobre esse filme que está bombando na internet, eu tenho a honra de convidar para esse podcast hoje o psicólogo Vitor Malta. Seja muito bem-vindo, Vitor. Estamos aí. E o advogado Victor Blanco, que inclusive tem um canal aqui no YouTube. Nós vamos deixar o link do canal dele aqui na descrição. Mas antes, vou pedir para ele falar um pouquinho, né? Seja bem-vindo, Vitor, também, obrigado. ao Receitas Psi. Fala um pouquinho do seu canal aí para o pessoal que ainda não conhece. Ok. E aí, pessoal do Receitas Psi, muito prazer. Para quem não me conhece, eu sou o Victor Blanco, sou advogado. E eu tenho aqui no YouTube um canal destinado justamente a esclarecer o direito de uma forma bem clara, bem acessível para todo mundo. Quem quiser, é só conferir. Victor Blanco Advogado. Só jogar lá no YouTube que vai aparecer, tem muitos vídeos interessantes. Tenho certeza de que vocês vão gostar muito. E lá no Insta, também quem quiser seguir, tem muito conteúdo de direito lá, @Victor Blanco Advogado, tudo junto e tudo minúsculo. Então vamos começar com a nossa primeira pergunta de hoje. Tanto polêmica, eu queria que o Vitor Malta falasse um pouquinho, né? Ô Vitor, será que a gente está preparado mesmo para a nossa extinção? Eu acho que o homem não. Os outros animais sim, porque eles vivem esse prospecto diariamente, por não saber que vão morrer, né? Mas o homem, por saber que vai morrer, ele nunca está preparado para morrer. Eu acho que é a grande questão suscetível das perguntas filosóficas, né? Quem sou, de onde vim, para onde vou. Então, ou seja, nesse aspecto, o homem, ele, ao se deparar com o que o trouxe a subjetividade, possivelmente para alguns teóricos é a morte, né? Ele realmente criou esse distanciamento com ela. É por isso que o filme relata um pouco isso nessa entardecer da morte, né? Ele está sempre levando em questão, vou levar mais um pouco para frente, vou levar mais um pouco para frente, até que o previsto acontece. E é previsto. Todos nós vamos se extinguir dessa terra um dia, né? Aí, claro que a questão que você levanta está mais vinculada à extinção em massa. Eu acho que, por um pensamento coletivo, o homem preferiria mais a extinção em massa do que a sua própria extinção, a extinção pessoal, né? A gente pensa muito nisso, no conceito filosófico e até no conceito psíquico, né? Como, por exemplo, a pandemia nos trouxe esse aspecto, né? Da extinção em massa. Ou seja, essa é uma... A gente acha que esse é um conceito novo, mas a Terra já passou por
grandes extinções, né? Então, ou seja, isso é algo que tá aí, né? No alvorecer da estrutura do universo, né? A gente já passou por 5, a gente não, a Terra, né? Já passou por 5 grandes extinções. Então, nos cabe pensar, segundo o calendário feito lá, o calendário cósmico, né, do universo, da criação do universo, a gente apareceu no dia 25 de dezembro, né? Tomamos subjetividade no dia 30 de dezembro, ou seja, a extinção aconteceu 5 vezes anteriores a isso. Então, é bom a gente pensar que ela pode vir a acontecer novamente. E vai, né? Eu acredito que nós não estamos nunca preparados, né, para essa extinção, né? Eu acho que a gente nem pensa muito nessa questão, né? A gente nunca pensa, é o que o filme mostra um pouco, né? Acho que um pouco não, acho que o filme mostra isso do início ao fim, né? Que as pessoas estão um pouco preocupadas com o que vai acontecer, se esse cometa vai cair, se é cometa, se é meteoro, se é asteroide, pandemia, né? As pessoas não estão assim realmente preocupadas, eu acho que nem querem estar, né? O filme mostra claramente que existem interesses particulares ali, mesmo para nós que estamos assistindo, sabendo que ali seria o fim de tudo e as pessoas já não preocupadas. A gente vai falar sobre isso hoje aqui, né? As pessoas preocupadas com seus interesses próprios, né? Então acho que nós não estamos nunca preparados realmente para uma extinção, né? Eu acho que essa questão ela é muito filosófica para o aspecto humano. Ela nunca é cotidiana. A gente pensa nisso quando se depara com alguma coisa que nos faz refletir sobre tal questão, né? A gente não fica pensando 24 horas, será que pode acontecer uma extinção? Não, né? Essa semana eu estava vendo lendo algumas coisas para me aprofundar na questão do filme, porque eu prefiro que vocês vejam um podcast, que o filme eu achei uma porcaria, mas tudo bem. Então, ou seja, se você não quiser ver o filme, o podcast vai ser bem melhor do que o filme. Mas a grande questão do filme era uma sátira, né? Ou seja, e a proposta não é essa, mas o que eu queria dizer é sobre a ideia da extinção. Como exemplo, quando a gente vê um filme desse tipo, a gente para pensar sobre nossa própria extinção. Ou seja, mas, no entanto, como você mesmo disse, a gente, por algumas estruturas que a sociedade implementou conscientemente em nós, a gente, claro que não deve ficar pensando sobre isso, né? E a gente está falando de extinção aqui. Queria deixar uma pergunta para você que está em casa nos assistindo. O que você seria capaz de fazer sabendo que o mundo chegaria ao fim? Deixa aqui para mim nos comentários. Agora, quero direcionar a pergunta aqui para o Victor Blanco. São 2 Victors hoje aqui comigo. Só tomar cuidado para não confundir, tá, pessoal? Um Victor e outro Victor também, mas aqui todo mundo... Um é Malta, outro é Blanco. Muito bem. Ô, Victor, existem questões ali políticas, né? A gente viu que o filme tem bastante pontos assim políticos. E assim, é impossível a gente não notar esses pontos ali. De que forma a gente poderia estar relacionando esses pontos com o direito, por exemplo? No que se refere à história do filme, a gente pode observar muitos aspectos. Se a gente for pensar no aspecto político, existem vários aspectos diferentes. De direito em si, existem também, mas são poucos. O que eu consegui perceber é que existem sim diversos aspectos políticos. Por exemplo, no caso dos interesses. Porque, vamos lá, o que significa política? Diversos conceitos existem, principalmente na área da filosofia, mas política em si significa o conflito de vontades e principalmente neste filme a gente consegue notar conflitos particulares, interesses particulares. Então, por exemplo, aquela questão do interesse da eleição da presidente que não quer que as pessoas se deem conta de que tem um meteoro vindo para a Terra, né? Existe a questão do interesse financeiro do dono da empresa, que eu já não sei, mas a gente pode associar até com a Apple, né? Que parece muito parecido com o Steve Jobs, né? Representando aquela grande empresa de celulares, né? Então, o que a gente consegue perceber é que sim, existe uma questão política envolvida, uma questão de interesse política e financeira, né? E que isso é um problema sério, porque culmina numa desgraça total, mas em prol daquele interesse financeiro, né? E é um egoísmo muito grande, por sinal. Por isso que, assim, se eu tivesse que dizer o
eu achei do filme, qual a impressão que eu tive do filme é que essa crítica foi excelente. Porque, principalmente no cenário atual em que nós estamos vivendo, porque existe uma discussão política muito grande no Brasil. Não há de se negar isso. Então, o filme traz uma questão política interessante, traz ao debate isso. E é uma coisa que muitas pessoas não gostam de debater sobre política, porque, vamos dizer assim, o termo política hoje está muito desvalorizado em razão de tanta corrupção, de tantos escândalos. Então, trazer este debate político hoje, e ainda mais com essa sátira, com essa crítica tão evidente no filme, para mim é essencial e por isso que eu acho que o filme é tão importante. Né? Então, eu recomendo que as pessoas assistam nesse sentido, para verificar este interesse político, esse jogo de interesses políticos. E só para finalizar, ainda que a história se passe nos Estados Unidos, né, claramente, pode ser aplicado no Brasil com certeza, não resta dúvida disso. Uma coisa que chama muita atenção no filme é o fato dessas pessoas virem com uma certeza de que podem mudar, né, aquilo que está para acontecer com toda a tecnologia. Isso é uma coisa que me chamou muita atenção quando eu vi. E que na hora H... E o pior é que eles podem mudar, né? Eles poderiam e a gente vê que assim, toda aquela tecnologia, toda aquela certeza nas mãos ali concentradas de uma única pessoa, que é o dono dessa grande empresa, né? Pois é, e assim, a gente chega até a ter a certeza de que, esse cara vai fazer alguma coisa. Esse cara vai conseguir, porque o discurso dele convencia. Né, com os drones que voariam, que ali implantariam, né, os mísseis e tal, e chega na hora aquela grande decepção. Eu acho que para muitos que assistiu ali o filme, percebeu que nem toda a tecnologia que a gente tem pode ser capaz, ou poderá ser capaz de deter algo da própria natureza. Interessante isso, né? Essa crítica, então, que o filme apresenta é essencial de se perceber, né? E por que o filme, né, divide tantas opiniões, né, Vitor? E também por que muita gente acredita que esse filme ele seja extremamente intelectual? Assim, eu não sou nenhum intelectual para falar sobre isso, mas eu não vi nada de intelectual no filme. Eu vi uma questão crítica à estrutura do filme que depende da subjetividade de cada um, né? Assim, eu li o que o próprio diretor escreveu que queria fazer. Então ele disse que ele queria fazer uma sátira com a estrutura política norte-americana. Beleza. Dito isso, eu não encontrei isso no filme, sabe? Sim, se é uma sátira tem que me fazer rir, o que o filme não me fez. E o filme se perde em vários momentos porque ele tem hora que ele toma um cunho sério e você começa a acreditar que ele vai ser um filme sério. E de repente ele muda de tom totalmente e demonstra, que eu li muito assim, falando sobre essa questão das pessoas que questionam a ciência, né? O próprio filme faz isso, porque os cientistas todos concordam que o asteroide está vindo e que ele vai destruir a Terra. Todo mundo concorda com isso. No entanto, aquele cara que descobre é um pouco ridicularizado dentro do contexto do filme. O que é uma outra crítica também à ciência, né? A ciência que a gente conhece hoje, ela é totalmente tortuosa nesse aspecto de querer tem a questão do humano, né? Um querer ser mais do que o outro. Então esse aspecto realmente o filme trata. Assim, como filme, eu não gostei. Eu achei ruim, lento. O diálogo, desculpa interromper, o diálogo também não é muito interessante. Não é muito né? bom, não é muito bom. Porque assim, você pega os dois caras ali que são baita atores ali, que é o DiCaprio e o Hughes, né? John Hughes, o gordinho, que é o filho da presidenta. Cara, se você acho que é do escocese, o Lobo de Wall Street. Cara, eu tive uma crise de riso com algumas cenas daquele filme que eu não conseguia parar de rir. Já tinha passado horas do que tinha acontecido e você ainda estava rindo. Ou seja, se a proposta é me fazer rir, então me faça rir, sabe? Assim,
Mas voltando a essa questão intelectual, é porque a gente vive essa polarização, então tem muita gente querendo intelectualizar coisas que não tem grau nenhum de intelectualidade. Vou repetir, não sou nenhum intelectual para estar falando sobre intelectualidade. Mas no filme em si, eu não encontrei nada assim. É claro, se a gente levantar as questões que são levantadas no filme, politicamente, eu acho que se ele tivesse tomado um caminho mais sério, de um cunho sério, eu acho que ele poderia ter transmitido muito mais. Mas é claro, ele quis fazer uma sátira com uma estrutura que é de se satirizar mesmo. Mas o grande problema para mim é que ele não me fez rir, em momento nenhum. Minha mulher adora esse tipo de filme pastelão que eles chamam, né? Sátira, tipo Zorra, Top Gang. Pô, os filmes, Corra que a Polícia Vem Aí, pô, são filmes que são sátira, que você ri do início ao fim. Eu não curto muito esse tipo de filme. Preparado para assistir aquele filme. Isso, pronto, é isso. Você fechou a conta. Você está preparado para ver uma coisa e a proposta do filme que te dão é essa. Quando você vai ver, eu não vi minha mulher rindo em momento nenhum. Você fica até perdido, não sabe como reagir, né? É para rir agora? Exato. Eu acho que pegaram um assunto que é muito sério, o que é um assunto sério, se a gente for parar para pensar. É um assunto muito sério, então acho que não caberia um humor para este assunto. Eu acho o oposto. Eu acho que esse é um assunto para se usar o humor, mas usar o humor sem querer politizar a parada. Eu acredito que esteja aí, né? O ponto é esse. Né? Quando a gente, o que mais me preocupa, né, quando vi o filme, foi a questão da política, né? Que dividia ali aquelas opiniões que cientificamente estava comprovado que estava vindo alguma coisa. E aí a gente vê ali uma campanha, não olhe, né? Algumas pessoas começaram a trazer para algo muito pessoal na vida aqui mesmo do Brasil, né? Uma situação que nos aconteceu aqui, né? Dizendo que o filme tinha sido feito para o Brasil, mas eu acredito que isso não gastar milhões. Não gastariam, né? Não tem nada a ver isso. Aliás, esse filme foi escrito antes, né? Muito antes dessa coisa terrível que nós estamos passando. E na verdade, o filme mostra que somos capazes de fazer isso, de nos submetermos a isso. Prova foi o que aconteceu aqui no nosso país. Né? Então, ou seja, nos dividir. Né? Porém, nós não estamos nos dividindo mais por uma pessoa ou por duas pessoas, estamos nos dividindo agora pelo destino do mundo. Então, se você acredita ou não, aquele meteoro, aquele sei lá o que era, ia cair do mesmo jeito. Né? Eu acho que essa é a grande parada. Sim. Porque então, se você pegar o discurso do filme, não olhe para cima, né? Ou seja, é como alguém te diz, não olhe para aquilo porque aquilo não vai te interessar. Sim. Mas, ou seja, quem é que tem que saber se aquilo me interessa ou não? Sim. Sou eu mesmo. Né? Verdade. Ou seja, eu não posso permitir que alguém me diga o que eu tenho que fazer. O tema, né, o título do filme já diz que é algo que quer de alguma maneira controlar você. Não olhe para cima. Né? Da mesma forma se ele dissesse olhe para cima. Então. Né? Então, ou seja, tanto olhe quanto não olhe, querem controlar, querem dizer o que você tem que pensar, o que você tem que falar, como você deve agir. Né? E é o que a gente bate sempre na tecla aqui no canal Receitas PC. Né? A gente fala o quanto as pessoas precisam aprender a ser livre. Porém, existe uma grande diferença entre ser livre e ser responsável. Porque eu só consigo essa liberdade que tanto quero quando eu alcanço essa responsabilidade. Já dizia Carl Roger, né? Quem quiser pegar um livro, tornar-se pessoa, vai entender claramente o que ele quer dizer com essa ideia, né, de liberdade e responsabilidade. Hoje as pessoas querem ser livres, mas não querem ser responsáveis. Então elas são facilmente conduzidas por qualquer opinião. Né? Não olhe, né? Faça, não faça. Né? É o que mais nós vemos. Bem, tá gostando até aí? Eu sei que você está gostando. Não deixe de dar aquele like pra gente. Aí, eu direcionando você, tá vendo? Não tem como a gente não direcionar. Dê aquele like, não dê aquele like, dê aquele like. E se você ainda não
não é inscrito no canal, aproveita aí, pô, e se inscreve, dá essa força pra gente, dá essa força no canal Receita PC e dá uma força aqui também lá no Victor Blanco Advogado, não é isso? Isso aí, Victor Blanco Advogado. Show de bola. Até porque a liberdade de expressão tá valendo ainda, tá, pessoal? Deu like ou deu dislike, isso ajuda a divulgar o canal sempre. Foi o que o Vitor falou, né? Assiste o nosso podcast, você não vai estar perdendo nada se não assistir o filme. Você vai ganhar mais informações aqui, não é isso, Vitor? Muito bem. A gente está falando muito nessa questão política, né? A gente está aí, não tem como não entrar, né, nessa questão. A pergunta é o seguinte: há alguma crítica com relação ao contexto eleitoral dos Estados Unidos? Existe sim, porque se a gente for analisar a figura da presidente, a gente consegue perceber que ora ela está usando vermelho e ora ela está usando azul, que são justamente as cores que definem o Partido Republicano e o Partido Democrata. Inclusive, eu estava vendo no YouTube um youtuber falando sobre este filme, fazendo um review, né, que a gente fala, comentando sobre esse filme, e ele abordou isso. E quando eu fui assistir o filme para até vir aqui no podcast comentar, eu percebi isso. A presidente usando vermelho e a presidente usando azul. Então, nesse caso, o filme, a proposta do filme foi justamente criticar os dois partidos, tanto o republicano quanto o democrata, que são os partidos de maior renome nos Estados Unidos. Então, eu achei que um pouco dessa imparcialidade que o filme traz foi interessante, sim. Então, ele não critica só um, ele critica os dois. E uma sacada isso, hein? Foi, pois é. E então, quando eu estava assistindo o filme justamente para poder ver isso, eu acho que esse detalhe, né, os mínimos detalhes que a gente consegue perceber as críticas reais, né, trazidas no filme. Eu achei que esse ponto foi interessante. Mas no entanto também, se a gente pensar, se aquela presidenta estava vinculada a um CEO de uma grande empresa, ela não podia ser uma republicana, né? Ela era uma democrata, né? Ou seja, é claro que tem essas mensagens subliminares, mas tem um apontamento diretivo para o cara que está cru na história entender a quem eu quero acertar, né? Sim. Tem essas questões também. Pois é, isso também, isso é um detalhe muito importante também de se observar. O interessante fica também ali a figura do filho. Também. Né? O filho também é uma figura ali que... Primeiro, assim, a figura dessa presidente não era uma figura de líder, né? Era uma pessoa muito perdida, era uma pessoa que ela demonstrava ali interesses muito particulares que não eram na pátria. Outro detalhe também, né, aproveitando que você colocou esse detalhe, é que tanto a presidente quanto o filho dela são caricatos demais, né? Justamente para criticar esta posição dos políticos que tem essa figura caricata de eu quero o abraço do povo. Então toda essa questão do político que a gente já conhece, né, esse interesse político justamente disso, também é trazido no filme. Talvez a parte cômica, né, o lado que eu consegui achar mais cômico, né, foi essa visão caricaturesca da presidente e do filho, mas principalmente do filho. Essa visão que você fala me fez lembrar também de uma série que está agora na Netflix chamada O Mecanismo. Quem quiser assistir, é uma série brasileira. Essa é boa. Que vale muito a pena, não é isso, Vitor? Quem sabe boa. a gente pode fazer um podcast sobre ela também. Sim. Eu achei muito legal essa O série. mecanismo, esse é qual? Essa é uma série... com o Celton Celton Mello. Mello. Parece que fala da Lava Jato, né? Celton Mello é sinônimo de coisa boa. E é incrível, né, assim, como que eles colocam essa figura, né, essa figura do político, né, não no âmbito social, mas no âmbito pessoal, né? Ali a gente vê assim, quem realmente está disposto a fazer alguma coisa e quem não. Então é muito interessante aquela série, mexe com a gente, né, principalmente por saber que foi baseado em fatos reais, realíssimo, né, muito reais mesmo, e assim... não houve ali, a gente não vê ali assim uma pressão para um lado só. É o Zé Padilha, não é? Né? Fez Tropa de Elite? O diretor não é o Zé Padilha? Eu não vi isso, eu já não vi. Eu acho que o Zé Padilha? Eu já não vi. Então assim, eu achei interessantíssima a maneira como colocaram. Inclusive existe, né, aquele lado, aquela ideia de que, não, vamos mostrar aqui os dois lados do que está acontecendo.
Né? Então foi muito interessante. Eu acho que vale a pena a gente fazer um podcast sobre o mecanismo. Aí isso é para depois, tá? Vai ser o terceiro podcast. A gente está falando muito dessa questão do Terceiro podcast. o terceiro podcast. A gente está falando muito dessa questão da figura do político, né? Mas ali no filme ficou claro que quem mandava era o filho. Né? A presidente, quando ela tentava mandar, o dono lá da empresa tal que financiava era ele, a resposta final. O interesse financeiro sempre ficava do empresário. Sempre era prioridade. E quando, né, tinha que tomar algumas decisões, você via que o filho tomava a frente. E aí é que tá. Quem foi eleito democraticamente? Né? Então aí a gente entra numa questão do nepotismo, não é isso? Pois é. Eu acho que a principal questão de direito deste filme, que eu consegui visualizar ali, foi a questão do nepotismo. Isso é permitido? Então, é aquela questão. Existe uma grande discussão sobre o nepotismo no Brasil. O que é o nepotismo? Para quem não sabe, nepotismo é quando o agente público ele nomeia pessoas da família para ocupar cargos públicos. No caso, por exemplo, parentes de até terceiro grau. Vamos lá, um exemplo. O presidente que nomeia o filho para um determinado cargo público. E aí, o que acontece? Quando a gente está falando de cargos políticos, isso teoricamente seria permitido. Então, por exemplo, se o presidente ele nomeia uma pessoa da sua confiança para ocupar um cargo público, e essa pessoa que ele nomeou é um filho, seria possível se fosse cargo político. E aí já entra aquela discussão, né? O direito nada é certo, mas o que seria cargo político? Por exemplo, um ministro de Estado. O presidente nomeando, isso eu estou falando conforme a lei brasileira, tá? Porque aí as leis lá de fora podem ser diferentes, mas, por exemplo, se um presidente ele nomeia para um cargo político, isso teoricamente seria possível, né? Mas existem muitas críticas, porque, por exemplo, se esta pessoa que foi nomeada, né, mesmo que seja um cargo político, se, por exemplo, esta pessoa não tem capacidade para ocupar este cargo, então seria, sim, uma prática de nepotismo, com certeza, ainda que seja cargo político. Mas isso ainda não está muito pacificado, né? O filme dava O filme ele aumentava um pouco a nossa ansiedade, né? Quem assistia o filme ficava muito ansioso com o drama, né, daqueles dois tentando explicar uma situação extremamente séria, né, e sendo eles ali satirizados o tempo todo, né, desacreditados. Essa é a grande verdade. Ninguém estava acreditando. Uma das cenas assim que eu acho que eu consegui rir foi a cena do general que cobrou um pacotinho de biscoito, né, dentro do próprio... dentro lá na Casa Branca. Né? Dentro ali da Casa Branca. Então, foi uma situação que ali eu consegui rir, né, porque depois a própria Kate, né, ela chega a trazer essa história de novo, dizendo assim, mas a comida é de graça, a gente não precisa pagar não, né? E o general, e ela perguntou, mas por que o general me cobrou um pacotinho de biscoito, né? Ela ficou inconformada com aquilo, né? Então, o filme, ele traz essa ideia. Eu confesso para você que eu parei o filme uma vez. Parei, desliguei a televisão, aquilo estava me dando uma ansiedade, né? Porque assim, para mim, eu estava trazendo para o âmbito assim, real. Pô, imagina se isso realmente acontece com a gente. Será que somos preparados para uma notícia como essa? Como é que nós receberíamos essa notícia? Né? Será que receberíamos? Será que desacreditaríamos? Mesmo tendo tantas provas? Né? Porque assim, foram provas atrás de provas. A NASA confirmou, não sei quem confirmou, não sei quem, os caras lá de dentro confirmaram. E não foi suficiente para eles acreditarem. Ou não quiseram acreditar porque tinham interesses pessoais ali rolando. Né? Principalmente com o material espacial que estava vindo. Ficou muito claro que a ideia ali, mesmo morrendo, era arriscar a vida em prol daquele material espacial. O que estaria vindo nesse meteoro? É meteoro? Asteroide? Asteroide, aerolinho. O que estaria vindo nesse asteroide? Eu sei que tem verdade, saiu hoje até na Science, um asteroide que a Rússia está querendo explorar porque esse asteroide aí vale mais do que a economia do mundo.
seja, tem vários metais. Eu já vi essa história em algum filme. Então, ou seja, então a grande questão é que ele faz esse paralelo toda hora com o cunho da realidade, né? O que é real. É isso assim, tipo, algumas pessoas, eu li algumas coisas no Facebook, que eu estava lendo sobre o filme, e tem gente que levou o filme totalmente a sério, sabe? Ou seja, é aquele aspecto que eu digo sempre, a subjetividade humana. Ou seja, tem gente que vai ver o filme e vai falar, pô, não aguento ver esse filme. Tipo, eu lembro que o filme são 2 horas, eu lembro que a primeira hora é extremamente cansativa, porque é uma questão de vai, não vai, e é exatamente essa ansiedade que você está falando aí, de, pô, será que tá... Todo mundo é uma crença que científica, ou seja, tem um cunho científico, um aspecto científico, dizendo, tá vindo, todo mundo acredita naquilo, mas ninguém faz nada sobre aquilo, né? É claro que tem algumas críticas sociais ali, mas o que me faltava no filme, assim, era transformar isso realmente em algo engraçado, que eles não conseguiram, né? O final do filme, ele é extremamente trágico. Se você pegar só o final do filme, você vai achar que você está vendo um drama. Um drama sobre o final de tudo, né? Aí, tipo, de repente ele corta depois das letras e aparece uma coisa que parece até ficção científica, né? Que é a parada dos avestruz que tinha umas mãozinhas lá e os avestruz... Eu já tô dando spoiler. Não pode dar. Quem não entra aqui, quem entrou aqui vai receber o spoiler. Bota uma plaquinha aí, spoiler. Bota desde o início do... Mas eu queria deixar aqui para vocês uma pergunta que eu acho que vale a pena a gente refletir hoje no podcast, né? Até que ponto o poder vale mais do que a vida? Pois é. Né? Eu acho que no aspecto humano, nas sociedades humanas hoje, o poder é tudo. Vale mais do que qualquer coisa. Vale mais do que a própria natureza humana, né? A gente tira isso pelo que a gente toma de consciência. Por exemplo, aquecimento global. Uma coisa está clara. Está aí. Todo mundo está vendo. Mas não tem ninguém ligando para isso. Quando é que a gente vai ligar para isso? Quando o negócio já estiver pior do que já está. Entende? Então, ou seja, eu acho que o poder, tipo, o cara prefere 1000 vezes produzir gás poluente, ser bilionário, do que ele pensar que daqui a algumas gerações esse planeta não vai mais existir graças a esses gás poluentes que ele jogou na atmosfera. Ou seja, é muito... A parada é... Eu faria um filme que é... Olhe pro seu próprio umbigo. A humanidade é exatamente assim. Já temos uma sugestão do filme aí, ó. Como é que é o nome do diretor que você falou aí? Não, do filme tem um diretor? Como é que é? Qual o nome do diretor sabe? desse filme? Eu não sei. Sabe, não, depois a gente podia pegar aí. Mas aí o diretor que tá aí ouvindo a gente aí, ó, já pode pegar o roteiro com o Vitor aí e já começar a escrever, né, Vitor? O próprio, que eu acho que é do Scorsese, se não for, me perdoe, mas o Lobo de Wall Street, ele fala exatamente disso, né? Ou seja, e a sátira ela é tão perfeita que é exatamente você... Um cara que constrói um império, ele não pensa em nada além dele mesmo e do império que ele está construindo. Tem momentos que esse filme faz a gente pensar que o cara se esqueceu dele mesmo. Que foi o que aconteceu com o filho da própria presidente, né? Exatamente. Essa cena retrata exatamente o que você está falando. Essa cena me tirou um sorriso de canto de boca, porque a mãe esquece o próprio filho. Eu acho que essa foi a parte dramática mais estranha assim, do filme. Porque ela mesma é um humor negro. Ela salvou a própria vida dela, ligou pro Leonardo DiCaprio, que eu esqueci o nome dele, pra poder, tem uma vaga aqui pra você. Randall Mind. Então, ela ligou pro Leonardo DiCaprio, o Leonardo DiCaprio falou pra ela, você não tem seu filho? E meu filho, ele falou, meu filho. Fica aí, eu sei que você já está indo para outro lugar com seu filho. Aí ela falou, meu filho. Meu filho é mesmo. Aí que ela lembrou, né? Ela lembrou. Então, esse é o ponto, né? A lembrança. Quando nós voltamos a ser humanos, outra vez, né? A gente vê aqui a ideia que o poder, né, faz a cabeça humana. Né? Ele tira qualquer tipo de
sentimento, emoção, né, culpa, tá? Então ali você percebe que não há mais humanidade. Isso é uma coisa muito séria a gente pensar, viu? Então, minha avó sempre dizia, quer conhecer a pessoa, dê poder a ela. Né? Quando você dá um poder à pessoa que você vai conhecer. Por que as pessoas falam isso? É um ditado antigo, mas ele tem todo sentido pra gente aqui hoje. Porque quando você dá um poder, a pessoa que não sabe administrar esse poder, ela perde a humanidade. Né? Então, a fala, né, com o Mind, né, que é o Leonardo DiCaprio aí, com a presidente, quando ele pergunta que ela vai lembrar do filho, ali ela retorna e retoma a sua humanidade. Ela lembra que ela era mãe. E não mais a presidente que conseguiu se safar, livrar e tudo. E a outra crítica também que a gente pode levantar é o seguinte: o que é ter poder hoje? É ter seguidores na internet? Hoje eu acho que é porque a internet deu voz para voz, quem não deveria ter. Não que não deveria ter. Tem gente que nunca teria capacidade de chegar na frente de outra e dizer o que ela diz na internet. Exatamente. Porque ela tá ali atrás de um teclado e ela se acha no direito de falar o que ela pensa. As asneiras que ela tem. É claro que a gente, assim, eu tenho uma questão que eu escrevi, você me fez pensar agora numa coisa que eu escrevi há algum tempo, que é quando a gente vai tomar a humanidade de novo, quando a gente vai voltar a ser humano. Eu acho que essa é a questão que só vai vir, a gente só vai ter a ideia do que é humano novamente quando a gente perder a humanidade em si. Ou seja, passar por um processo de extinção. Porque é isso que aquela mulher passou, né? Na hora em que ela percebe que ela se preocupou com tantas coisas que se perderam, ou seja, ela tinha preocupação com o mundo, e o mundo se perdeu. E uma coisa que era visível de uma mãe, em sua normalidade, era que ela cuidasse do filho, do próprio filho. E ela nem isso conseguiu fazer, né? Eu escrevi há algum tempo aqui, se me permite, no dia 9 de outubro, eu escrevi uma música, é a música do aborto nuclear, que ela diz assim: as ameaças de ataque nuclear, bomba de neutro, não foi Deus quem fez, alguém um dia vai se vingar, vocês são vermes, pensam que são reis. Aí eu disse, essa é a definição mais coerente sobre o aspecto humano. Ela define nossa natureza de forma severa e incisiva, mostrando a busca por achar um culpado pelos nossos erros, ou desmerecendo o autor das coisas as quais eu não sou capaz de fazer. Né? Então acho que é exatamente essa perda de humanidade que a gente tem. Se algo deu errado, foi culpa de alguém, não minha. E se algo é excepcional, eu tento desmerecer aquilo porque não foi eu quem fiz. Né? Ou seja, eu acho que nesse filme aí que eu dei o título, já estou dando o roteiro. Pode usar isso aí como roteiro. Né? Que é, ou seja, olhar para si próprio e esquecer do outro em plenitude. Só que humanamente a gente não pode viver assim, né? Nós não somos animais solitários, né? Somos animais sociáveis. Aí fica aquela questão, né? Como ponto principal do filme. Seria ele uma sátira de uma questão real ou é uma questão real satirizada? Porra, é isso aí. Eu acho que esse pensamento é meu sobre o filme, sabe? Eu não consegui entender se era uma questão satírica de uma estrutura real ou era o real se tornando sátiro, né? Ou seja, sátiro não, que sátiro é uma criatura, né? Metade bode, metade humano. Exato, é satírico, né? Ou seja, a realidade construída no filme, ela é algo que pode vir a acontecer, né? Pode acontecer a qualquer momento. Tá valendo que só ano passado passaram 5 asteroides próximos à Terra com capacidade de causar praticamente o que ele fez com os dinossauros, né? Então, ou seja, isso está aí, está posto. Agora, a grande questão é que, assim, é como você mesmo disse, eu não consegui encontrar no filme, eu acho que é porque a análise do próprio diretor era uma análise como o Edvito fez aqui. Ele disse, eu acho que um assunto tão sério desse não podia ser satirizado. E eu acho que isso foi transmitido ali por ele mesmo, né? Porque assim,
os atores são muito bons. Posso, Meryl Streep, Leonardo DiCaprio, né? O próprio, que pra mim é o melhor personagem do filme, é o CEO lá, que parece até os caras lá do Vale do Silício misturado com o Steve Jobs, né? Ou seja, você vê uns caras que levaram uma sátira a sério, o que eu acho que eles não poderiam ter feito. Mas será que é porque esse assunto é muito mais real para eles do que satírico? Né? Então, para a logoterapia, a gente vê que é preciso, para dar um sentido, né, a todo esse sofrimento que a gente passa, e que todos nós aqui não estamos imunes, né, do sofrimento, o Viktor Frankl fala sobre a questão do humor. Ele ensina que o humor é uma ferramenta que você tem para lidar com esse sofrimento. Não foi à toa que a tragédia, que a comédia, né, nasceu da tragédia. Então não é à toa que a tragédia nasceu da comédia. Sim, a palavra comédia mesmo vem do grego, né? Ou seja, do que é extremamente trágico. Sim. Né? A pessoa cai, qual é a primeira coisa que você quer fazer por ela? Rir da cara dela. Então, o que dá para entender também, assim, com base na logoterapia, né, podemos assim dizer, é que o filme ele tinha um cunho realmente ser trágico. Né? Então, em meio a uma tragédia, não vale a pena se desesperar. Né? A gente deve buscar um sentido para esse desespero. Ou seja, não para o desespero, desculpa. Buscar um sentido para o sofrimento. Senão a gente cai no desespero. É o que o Viktor Frankl falava. Então, de que maneira a gente busca esse sentido? A gente tem várias ferramentas, incluindo ali o humor, que é uma ferramenta muito importante. Né? Então, assim, claro que eu não estou aqui colocando palavras na boca do diretor, do roteirista, de ninguém. Eu não sei o que ele quis com isso. Mas o fato é que, se hoje a gente pode linkar, né, a ideia, que é uma ideia de terror, né, trazendo um pouco dessa comédia, seria na tentativa de aliviar e tentar dar sentido a todo esse sofrimento que seria inevitável. Né? Ou seja, ninguém seguraria um asteroide. Não daria para segurar. Né? Então, também no final do filme fica claro que ninguém se desesperou. Aquela mesa posta com a família, os amigos, mostra justamente isso. Né? Que ali não tinha desespero, tinha conformidade. Até porque não adiantaria. Né? Não adiantaria se desesperar. O que, na verdade, nós precisamos hoje entender, até porque esse canal é um canal de psicologia, né, é que a gente precisa aceitar muitas coisas na nossa vida. Aceitar é diferente de se acomodar. Então, como que a gente se livra de determinados tipos de sofrimento na vida? Não é que se livra, né? A gente acaba aprendendo a lidar com aquele sofrimento. Quando há aceitação. A gente precisa aceitar. Né? Isso é meu, então eu tomo posse disso. Né? Eu seguro isso, é meu. Eu vou dar conta disso. Eu vou conseguir lidar com isso. Né? No momento que você fica, mas por que foi isso? Por que Deus me deu isso? Por que Deus fez isso comigo? Eu sou tão bom, por que isso aconteceu justamente comigo? Eu não vou encontrar um caminho. Eu não vou encontrar esse sentido que tanto busco. Eu vou encontrar o desespero, que é o oposto do sentido. Tá? Então, o filme tem muita coisa a nos dizer se nós usarmos da nossa... da nossa reflexão. Então aqui a gente trouxe hoje o direito, a gente trouxe hoje a psicologia, para tentar trazer um pouco dessa visão. Eu acho que foi muito legal, sabe, o nosso bate-papo, viu? Eu achei muito bacana, eu achei que coincidiu, né, assim, as cadeiras conversaram, né? Eu acho que ficou bem legal, eu acho que deu pra gente fazer você em casa também ter uma boa reflexão. E por falar em ter boa reflexão, deixe seu like se você não deixou. Se você entrou aí e pegou pela metade, é só voltar o vídeo, você vai pegar o podcast do início. Mas antes, deixa o like. E se inscreve, tá? Não passa que você se inscrever, não. E o sininho também. E tem que ativar o sininho, bem lembrado, Vitor. Ativar o sininho que é importante também. E por falar nisso, o sininho também do Vitor precisa estar ativo lá no canal. Vitor... Sempre que tiver vídeo novo, segundas, quartas e sextas, às 18 horas, hein? Mexandar e tanto. Sempre tem vídeo novo lá. Muito bem, e vocês gostariam de deixar alguma mensagem final? Eu acho que hoje a gente precisa olhar mais para o outro. Eu falo muito isso no meu processo clínico, que é pessoas que são controladas por suas mentes quando elas deveriam controlar suas mentes e não ser controladas por elas. Né?
O tripé augustiniano que eu tanto amo formula essa ideia. Conhece-te, aceita-te, supera-te. E Autoconhecimento. por falar nisso, tem um vídeo no canal sobre Sobre isso. isso, Vai lá, é. acessa esse vídeo se você não Exatamente. sabe o tripé agostiniano. Exatamente. E é um tripé baseado no conceito platônico, né? Que veio baseado num conceito socrático, ou seja, só sei que nada sei e conhece-te a ti mesmo. Mas o que eu quero deixar hoje aqui é exatamente esse aspecto de ter a experiência do outro. Autoconhecimento e autoaceitação é para você. Agora, superação sempre vai ser para o outro. Você nunca vai se superar sozinho. Você pode muitas das vezes olhar para você e dizer assim, pô, eu tô bem, mas você vai se sentir superado quando alguém olha para você e diz assim, pô, você tá diferente. E você diz, o que é? Nem ele nem você vai saber o que é. Saiba que esse momento você chegou a um processo de superação, você se superou, ou seja, em alguma coisa você demonstrou estar próximo mais do outro, né? Eu gosto muito do outro cara também, que esse é o mais sinistro de tudo, que é o tal do Jesus. Ele diz assim, ó, 3 ensinamentos que ele dá. Primeiro, se levar um tapa num lado da face, dá o outro. O segundo é se lhe tomar o manto, entrega as vestes. E o terceiro, que é o pior. Pior do que levar um tapa, do que ser roubado, ele diz, se alguém te chamar para caminhar 1 minuto, caminhe 1 hora com essa pessoa. Porque a coisa mais angustiante é você ouvir o outro. Porque a gente quer falar, não quer ouvir, né? E tem um ensinamento bíblico que diz, sede atento no ouvir, tardio no falar. A gente precisa ouvir mais, falar menos, e entregar para o outro esse aspecto. Porque o mundo que a gente vive é um mundo de ou você está comigo ou está contra mim, né? Não tem mais meio termo, por causa dessa imbecilidade humana. A imbecilidade a que eu acredito que é de olhar para o seu próprio umbigo e não querer olhar o umbigo do outro, né? Muito bem. Vitor Blanco. Isso. Bom, a mensagem que eu gostaria de passar é a seguinte. O filme, como o Vitor falou, tem a questão da polarização. Então, é preciso que a gente reflita essa questão da polarização e respeitar também o que o outro tem a dizer. Muitas vezes a gente não respeita, ou então coloca as nossas próprias convicções na frente e se esquece, né, de ouvir mais o outro. Então, às vezes, o que o outro tem a dizer pode nos fazer refletir, caramba, eu não tinha pensado nisso, ou então, caramba, eu vou mudar o meu jeito de pensar porque o que este cara falou me abriu os olhos, né? Então eu acho que, apesar do filme ter aquela questão eu tenho minhas críticas com relação ao filme, com relação ao diálogo, que eu acho que poderia ter sido mais bem escrito, mas a ideia de crítica que ele passa é muito boa. Eu acho que é o ponto de destaque desse filme é esse. E a reflexão que eu deixo para as pessoas que estão nos assistindo hoje é ouvir mais o próximo e respeitar também o próximo. Eu quero só, antes de você falar, eu quero deixar aqui para você e depois fazer um vídeo aí sobre um filme que eu fiquei, assim, fazia tempo que eu não vi um filme que me deixasse da forma com que esse filme me deixou. E ele é um desenho, é Encantado da Disney. É um filme de uma magnitude sem tamanho. Encantados. É um filme que... Então não é um desenho, não, né? É um desenho. É um desenho. Encanto, então. Bem, tem Encantados também. Esse que eu vi é Encantados. É a história de uma família que, se você tiver a oportunidade de ver, ali sim, tem uma história digna de que a gente possa olhar aquele filme e a gente consegue enxergar o aspecto humano ali. Ali tem humanidade ali. E acho que você deveria fazer aqueles reviews que você faz lá no seu canal sobre filme, fazer sobre esse, porque esse fala muito para psicologia e para estruturas sociais, né? De importância do humano. Acho que esse é muito legal. Ok, tá anotado então. E o nome a gente vai deixar aqui. Né? O nome do filme. Se é Encanto, Encantado. Beleza. Então, quero agradecer a vocês imensamente por ter aceito aí o convite, tá? Ter aceitado aí, agradeço imensamente
porque eu acho que essa parceria tende a ajudar as pessoas, né? E as pessoas estão precisando muito, como eu disse no último podcast, as pessoas estão necessitando de apoio, mas de pessoas que realmente falem aquilo que estão vivendo, né? Falem aquilo que realmente sentem de verdade, que acreditam de verdade. Não que foram conduzidos por alguém a falar e, enfim, na sua vida pessoal nem vive aquilo, né? Eu falei isso na minha última live, que a gente precisa vivenciar mais, né, aquilo que nós falamos. Muitas pessoas buscam por terapia e nem sabem por quê. Mas um dos fatores é mente, fala e atitude precisam estar ligados. Então, quando você pensa uma coisa, fala outra e age completamente diferente do que pensou e falou, está tudo desestruturado. Está na hora de buscar por terapia. Será que você está precisando de terapia? Será que você pensa uma coisa, você fala outra, ou então você pensa, fala a mesma coisa, mas não consegue agir? Então está na hora de você buscar por terapia. E esse canal ele vem ajudando muita gente. Não é uma terapia, claro, mas é terapêutico. Então ajuda muita gente, né? Quantas pessoas tiveram a disposição de buscar por um terapeuta depois que entraram aqui e passaram a ver a vida de forma mais equilibrada. Eu só tenho a agradecer a vocês, então, e a você que está me assistindo aí desde o início, né, que é inscrito no nosso canal desde o início. O nosso muito obrigado por tudo e até o próximo Momento Psi. Eu te espero, hein?